Oi, gente. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, nesse vídeo, a gente vai fazer a resolução dos exercícios da página 51 e 52. Agora, na resolução dos exercícios, vocês vão perceber um pouquinho melhor, assim, né, como que funcionam as conjunções e as preposições na prática. Né? Na aula eu falei sobre a teoria, a questão mais teórica, né, desses elementos, que são também elementos que servem para a gente construir a coesão textual. Então, sempre que a gente corrige textos de vocês, e provavelmente o professor Bruno deve cobrar muito isso de vocês, para usar conectivos, para usar mecanismos de coesão. Então, claro que outras palavras, né, os pronomes, os próprios advérbios que nós vimos na semana passada, eles servem como conectores, mas as conjunções são, na verdade, o nosso carro-chefe, né, digamos assim, de conectivos, né, então são nossos principais conectivos. E junto delas também as preposições que estão aí, que são também elementos que servem para a gente fazer a progressão textual, tá bom? Então, vamos lá. O exercício número 1 aí. Eu vou ler ele para vocês, e aí a gente vai entender qual que é a diferença aí, né? Porque é que a gente tem essa diferença de sentidos em relação às duas construções textuais aí. As preposições, graças à sua função de subordinar uma palavra ou um grupo de palavras a outra, funcionam como importante indicador das conexões entre termos da frase. Né? Então, exatamente isso, para conectar essas palavras, conectar esses termos. Observe os enunciados que seguem. Enunciado número 1. Os soldados cuidam dos prisioneiros. B. Dos prisioneiros cuidam os soldados. Beleza. Aí, vocês vão perceber que a gente tem a preposição de mais os, né? Então, essa junção de de mais os, preposição mais artigo, que fica dos, né? Então, a gente tem o dos. Na de baixo, né? A número 2, os soldados vigiam os prisioneiros. Os prisioneiros vigiam os soldados. A gente não tem preposição, né? E aí, por que é que nós não temos preposição? Por conta disso daqui, ó, da transitividade verbal. Nós não vimos ainda esse ano transitividade verbal, mas vocês já conhecem esse conteúdo de outros carnavais. Então, cuidar é um verbo transitivo indireto, significa que ele pede preposição, ele pede a preposição de, né? E o vigiar, né? Cuidar, quem cuida, cuida de alguém, cuida de alguma coisa. O vigiar é um transitivo direto, não pede preposição. Quem vigia, vigia alguém, vigia alguma coisa, tá? Então, o fato do verbo pedir preposição ou não pedir preposição faz com que o sentido se altere. Lembra lá que na aula eu falei para vocês, olha, a preposição pode ter sentido em si mesma quando o falante assume esse sentido, né? Então, quando ele quer provocar um sentido, ele usa determinada preposição para provocar esse sentido. Mas, em outros momentos, a gente não tem como fugir da preposição, porque o verbo pede preposição. E aí, quando o verbo pede preposição, essa preposição por si só, ela não gera sentido, né? Porque ela é obrigatória. Mas dentro de um contexto, ela vai mudar ou não o sentido de alguma coisa. E aí, quando a gente tem aqui, os soldados cuidam dos prisioneiros, soldado cuida do prisioneiro, e dos prisioneiros cuidam os soldados, a gente tem uma inversão de lugar, né? A gente coloca aí os sujeitos invertidos, mas o sentido, né, geral da construção textual não muda, porque tem preposição. Quando eu não tenho preposição, quando eu faço essa inversão de lugar dos sujeitos, o sentido muda completamente, né? Porque, olha, os soldados vigiam os prisioneiros.
soldados estão vigiando os prisioneiros. Na de baixo, os prisioneiros, que vem primeiro, vigiam os soldados. O sentido já é completamente o outro, tá? Então, o que explica aí essa diferença de sentido, que é o que o comando pede aí, né? O que explica essa diferença de sentido é exatamente o uso obrigatório da preposição na primeira afirmação ali, na número 1, e na segunda que não pede a preposição, beleza? Ok. O exercício número 2, embora ele não peça tudo isso, eu vou aproveitar o texto, tá? Até já fiz umas marcações aqui, ó, e tirei foto da minha apostila para vocês, pra gente aproveitar tudo que tá aí. Nós temos aí um textinho, né, que é uma crônica, é um recorte de uma crônica da Marina Colasanti, e aí ele pede pra gente entender por que é que a troca de de, né, meninos de rua e meninos na rua, né, como é que funciona o sentido dessa troca aí. Mas eu vou aproveitar o texto, vou ler ele com vocês e vou deixar isso daqui gravadinho para vocês, tá? Pra gente procurar aí, meu Deus, a gente procurar aí todas as conjunções. Eu fiz aqui, ó, uma legendinha para vocês, tá? As conjunções, as preposições e aproveitar também e retomar os advérbios, tá? Então, vou ler com vocês aí. Eu na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio, e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existe menino de rua, existe meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Tá? E aí aqui, ó, tudo que tá em rosa, eu fui coletando para vocês, que são as preposições, tá? E aí eu enviei para vocês aquela planilhinha, né? Deixa eu ver onde que ela tá aqui, que é essa daqui, cadê? Essa daqui, ó. Que eu mandei para vocês aí no material, né? Tá anexo no plural. E aí aqui vocês têm os sentidos que essas preposições vão assumindo, tá? E aí o que eu quero que vocês façam comigo aqui, né? Que vocês vejam quais são os sentidos dessas preposições, né? Então, ó, na, a gente sabe que o na é uma junção de em mais a. E o em, né? Ele assume algumas funções. A gente pode ter o em de modo, o de tempo e o de lugar. O em que a gente mais encontra aí pelos textos, né, pela vida, é o em de lugar. Onde você está? Estou em casa, estou na escola, que é o em mais a, tá? E aqui, nesse caso aqui, o na tá servindo como lugar, ó. Um menino está na rua. Menino na rua, tá? Então, neste lugar que é a rua, tá? O com é um com aí de modo. Deixa eu achar o com. Cadê aqui, ó? Eu na rua com pressa. Então, o modo como eu estava na rua. Estava na rua com pressa. A gente vai ver lá que tem o de causa, de companhia, de instrumento, de oposição e de modo, né? Esse com aqui é um com de modo, tá? E é muito importante que vocês saibam definir esse sentido que essa preposição causa aí no texto, tá?
O E é um E de adição. Aqui a gente não tem, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, porque o E, ele sempre vai ser ou preposição de adição ou conjunção de adição, tá? Ele não assume outra função que não seja aditivo, de somar informações, ok? O D, a gente tem o D de modo e o D de posse, né? Então, quando eu coloco aqui certa de que ele estava pedindo, então o modo como eu estava deste modo, certa, né? Me sentindo certa, tendo certeza do que eu estava fazendo. Então, um D de modo. E aí a gente tem o D, né? Menino de rua, que é um D de posse, né? Como se o menino, como se a rua fosse a mãe do menino, né? A mãe rua, que a gente fala para os filhos. Onde você tá? Tá na mãe rua, né? Então, esse D de posse. Então, esse sentido que esse D assume aqui, tá? O dá que é também uma junção de D mais A que vira dá. A gente não tem a preposição dá, né? A gente tem o D que é o D mais A que vira o dá, tá? E aí a gente tem aqui o dá de especificação. Deixa eu só ver onde que ele tá aqui. Aqui, ó. De família, aquele bem vestido com tênis da moda, tá? Então, tá especificando que tipo de tênis é esse. Tá especificando que é um tênis da moda, tá? Podia ser um tênis de tecido, um tênis de couro, né? Especificação do que é esse tênis, tá? Então, aos lugares, né? Então, olha aqui, ó. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. E aí, esse aos é o A de preposição, né? O A de crase, né? O A preposicionado, que é o masculino do A, né? Então, ao, né? Então, também de lugar, aonde ele está indo, aonde ele está. E no, que também é que é a mesma moral em mais o, né? São postos no mundo, então neste lugar, em mais o, no mundo, ok? E aí a gente vai ter as conjunções, né? A gente tem a conjunção que, né? Vários ques aqui, que são conjunções integrantes. E aí, se são conjunções integrantes, eu sei que o que vem depois é uma oração subordinada substantiva, tá? Eu não sei se a gente vai ter aqui, eu acho que não cheguei a prestar atenção. O que como pronome relativo, né? Eu acho que não tem. Depois a gente pode dar uma olhadinha nisso. O que pode ser pronome relativo também. E aí eu posso trocar ele por o qual, a qual, cujo, né? E aí quando ele é pronome relativo, o que vem depois dele é uma oração subordinada adjetiva e não substantiva. A gente só tem oração substantiva depois da conjunção que. Depois do pronome relativo que, a gente tem oração adjetiva, tá? Subordinada adjetiva. Então, vai me marcar isso. Mas também. E aí aqui a gente tem uma observação. Quando eu tenho só o mas, né? A gente fala que o mas, ele é uma adversativa por excelência. Todas as vezes que eu vejo eu gosto de você, mas você é chato. Gosto de chocolate, mas não como todos os dias. Então, a gente tem uma oposição. É a adversativa por natureza, o mas. Só que quando ele vem casadinho com também, mas também, ele deixa de ser adversativa e se torna aditiva, tá? Então, ele soma informação. Cadê o mas também? Onde que ele tá aqui, ó? Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. Ou seja, e também, eu poderia trocar por um e, que é aditiva por natureza, e também não é um menino de rua, tá bom? E o e, que é aditiva, que eu já falei pra vocês, e o porquê, né? O porquê, que é esse porquê de explicação, que é diferente desse e porquê separado aqui e com acento. E aí, só para constar, né? Vocês vão falar assim, mas por que esse porquê tá separado com acento, se esse porquê não tem ponto de interrogação e o porquê com acento separado é de interrogação, tá? Final de frase, interrogação.
E aí vocês vão entender que tem uma pergunta subentendida aí, tá bom? E aí, aqui, ó, os advérbios que nós vimos na aula anterior, tá? Então, a gente tem o não, que vai ser sempre um advérbio de negação, o talvez, que é um advérbio de dúvida, o quando, que é um advérbio de tempo, o lá, que é o advérbio de lugar, e é aquele advérbio que eu falei para vocês, que é o advérbio deítico, né? Porque tá apontando este lugar, e olha lá, ó, é porque alguém botou lá. Lá onde? Na rua, tá? Tá retomando, fazendo uma referência anafórica. Então, um advérbio deítico anafórico. Durante, de tempo, né? Durante muitos anos. Olha a marcação de tempo. E onde, né? Postos onde quer que estejam, de lugar, tá bom? E aí vamos para o que realmente interessa, que é a pergunta feita aí no comando. No terceiro parágrafo, não existe meninos de rua, existem meninos na rua. A troca de pelo na determina uma relação de sentido entre menino e rua, né? Então, qual é essa relação? O de é de lugar, de localização, e de localização, e não de qualidade, né? Então, a gente vai lembrar aqui que a gente tem o de qualidade, né? Então, que é de especificação, é a mesma coisa, qualidade e especificação. E aí, quando a gente tá usando menino de rua, eu não posso dizer que o menino, que a qualidade do menino, né? A qualificação, a especificação tipo, como a gente falaria, um copo de vidro, um copo de plástico, né? Especificação, a qualidade desse copo, né? A gente não tem como falar isso do menino de rua, menino feito de rua, especificar o menino assim. Então, ele não é feito de rua, ele não é propriedade da rua, ele está na rua, ele vive na rua, que é esse lugar. Então, o na tem que ser de localização. Esse D deveria ser um D de localização, tá? Que é a letra A aí da assertiva de vocês, tá bom? Bem, exercício número 3, vamos lá. A carruagem parou ao pé de uma casa amarela com uma portinha pequena. Logo à entrada, tá vendo aí a preposição a de acraseado? É uma preposição de lugar. Onde? Logo à entrada, neste lugar que é a entrada, tá? Um cheiro mole e salobro, enjoou-a. A escada de degraus gastos subia ingremente, apertada entre paredes onde o cal caía e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás de uma portinha, ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Tá, aí tem várias preposições, né? A gente tem o a lá que eu falei para vocês, nós temos aí o ao, o do, o da, o com, né? Várias preposições aí, o por, mais o comando de produção, o comando aí, o enunciado pede pra gente analisar a preposição de algumas partes do texto aí, de alguns trechos, tá? E aí o segmento do texto em que a preposição de estabelece uma relação de causa, tá? Então, causa. E aí a gente vai pensar em todas elas aqui, tá? Na letra A, né? Ao pé de uma casa amarela. Esse D é um D de lugar. Onde é que tá isso? Está num lugar, ao pé deste lugar aí, tá? A letra B. Escada de degraus gastos. Especificação. Então, do que é feita essa escada? Essa escada é feita de degraus gastos, beleza? Letra C. Gradeadozinho de arame, também de especificação do que é feito esse gradeadozinho aí. Ele é feito de arame, então está especificando.
parda do pó acumulado. Aí a gente tem uma causa. Por que de causa, prof? Porque olha lá, parda, né? Parda quer dizer amarelada, meio marrom, né? Do pó acumulado. Então, por causa de que ela está parda? Está parda porque por causa do pó que tá ali acumulado. Então, esse é de causa, tá? E luz suja do saguão, de lugar. Luz suja de onde? Deste lugar que é o saguão, beleza? Tranquilo? Exercício número 4. Há contextos em que o uso adequado das preposições sobre e sob exige cuidado. Leia os enunciados a seguir. Então, aqui também a gente tem essa questão do sobre e do sob, que são sempre geram dúvidas, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é decorar, né? Aprender o que é sob e o que é sobre, né? A gente já sabe da brincadeira do sob de lugar, né? Então, sob embaixo de alguma coisa e sobre em cima de alguma coisa, tá? Mas tem outros sentidos também, né? Então, em estado de ou sujeito a alguma coisa e o sobre em cima de ou acima de, né? Então, sobre mim, né? O diretor está sobre mim, acima de mim, tá? E a respeito de. Tendo isso aí na cabeça, essas definições de sob e sobre, vamos pensar aqui nos enunciados. O enunciado número 1. Sobre as palavras sinônimas, é possível dizer que são equivalentes ou quase, sob o aspecto semântico. Então, vamos trocar esse sobre por essas definições que eu trouxe aqui para vocês, ó. Vamos trocar aqui a respeito de, né? A respeito das palavras sinônimo, é possível dizer que são equivalentes ou quase, sujeitos ao aspecto semântico, né? Então, sujeito a é a partir de, né? São sinônimos. Então, sim, né? A partir do aspecto semântico. Assertiva número 2. Os fatos ou eventos históricos são sempre relacionados aos relatos sobre o ponto de vista dos vitoriosos. Eu poderia trocar esse sobre em cima de, acima de, a respeito de? Não. Eu teria que trocar por sujeito a, de acordo com, né? Então, não cabe aqui esse sobre aqui, deveria ser um sob, né? Então, de acordo com, né? Por exemplo, os fatos ou eventos históricos são sempre relacionados e relatados sob o ponto de vista dos vitoriosos, a partir do ponto de vista dos vitoriosos, sujeitos ao ponto de vista dos vitoriosos. Então, a 2 está errada, tá? 1 está certa, a 2 está errada. Vamos ver a terceira. Hospital para cães. Viaje e deixe o seu fiel amigo sob nossos cuidados. Olha lá. Sujeito aos nossos cuidados. Caberia aí, tá? Então, está certa. Então, o que está certo aí é a letra C, tá? A 1 e a 3, beleza? Exercício número 5. Eu vou ler primeiro o enunciado para vocês, porque daí vai fazer mais sentido aqui para vocês, tá bom? O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça, enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas ao jogo. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Mesmo traz a ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E por causa de, indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Tá, vamos para o texto e vamos pensar em cada uma dessas conjunções aí, tá? O Flamengo começou a partida
no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio de campo e tentar lançamentos para Vitor Simão, isolando os zagueiros rubro-negros. E aí aqui, eu trouxe aqui para vocês. Esse enquanto, ele é uma conjunção temporal, tá? Porque olha lá, enquanto o Botafogo atacava, outra coisa acontecia lá. Enquanto tá acontecendo isso aqui, outra coisa está acontecendo lá do outro lado do campo, tá? Então, de tempo, ao mesmo tempo que acontece isso aqui, acontece isso daqui lá, ó. O Flamengo começou a partida no ataque, ao mesmo tempo que o Botafogo procurava fazer tal coisa, tá? Então, quando eu troco por outras possibilidades, e essa outra possibilidade mantém o mesmo sentido, eu consigo entender melhor, tá? Então, é um enquanto de tempo, uma conjunção temporal. E aí vai me dizer o seguinte, sabendo que é uma conjunção temporal, eu sei que eu tenho aí uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Por quê? Porque as temporais são sempre adverbiais. Então, só para a gente já ir fazendo links com análise sintática que a gente vai ver, né, mais para frente nas próximas aulas, tá bem? Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra. Esse mesmo é o mesmo de concessão, né? Por que ele é concessivo? Porque ele dá essa ideia de, olha, mesmo assim não deu certo, né? Então, eu tô abrindo uma concessão, olha, mesmo que eu tenha mais posse de bola, mesmo assim eu não consegui, mesmo assim, né, não teve jeito de eu ganhar o jogo, por exemplo, tá? Então, é um mesmo de concessão. E aí eu sei que eu tenho uma oração subordinada, adverbial, concessiva, tá bom? Por conta disso daí. Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. E aí eu tenho aí por causa de. Por causa de é um causal, né? O próprio nome já diz causa de. Por causa disso aconteceu aquilo. Por causa de tal coisa aconteceu isso. Então o próprio nome já diz que é de causa. Então oração subordinada, adverbial de causa, tá? O causal. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. O no entanto, eu poderia trocar pelo mas, né? Mas, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. E se eu posso trocar pelo mas, que é uma adversativa por excelência, eu já falei para vocês isso, então significa que no entanto é adversativa. E aí, se eu tenho a adversativa, eu tenho uma oração coordenada, né? Porque as adversativas só podem ser coordenadas. Oração coordenada adversativa, tá? Após o cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. E esse após, né? Então, após de tempo. Após temporal, ó, depois, ó, poderia trocar pelo depois. Depois do cruzamento da direita, fulano rebateu a bola. Então, o depois é de tempo. Logo, o após também é de tempo. Então, é temporal e eu sei que eu tenho uma oração subordinada adversativa temporal, tá? E aí, a gente vê aqui que de todas essas alternativas que vocês têm aí no exercício, né? Então, a única que realmente tá verdadeira é a letra D, o mesmo é concessivo, tá? Então, vocês entendem que para saber qual que é a alternativa correta, e em alguns casos a universidade também vai fazer essa brincadeira no sentido de, né, se vocês pegarem lá as provas anteriores, do PSS, do PAS e tal, eles vão sempre nos dar alternativas do tipo... na frase tal, se trocar o no entanto por mas, o sentido da oração não será diferente, não será prejudicado. E aí, o que a gente tem que fazer nessa prova? Fazer isso daqui, ó. Fazer essa brincadeirinha aqui de
olhar para todas essas conjunções e procurar o sentido delas aí dentro desse texto, tá? Porque aí eu vou conseguir identificar qual que é a alternativa correta, beleza? E o exercício número 6 a gente tem aí, e aí a gente vai ter um exercício que a gente vai brincar com texto verbal e texto não verbal, que é o seguinte, se a gente ler, né, adivinha o que eles vão ser se crescerem. Se eu ler só a frase, adivinha o que eles vão ser se crescerem, sem essa imagem que a gente tem aqui, sem esse encarte, essa frase ganha um outro sentido, né? Então, separada da imagem, a frase tem um outro sentido. Eu poderia estar falando, adivinha o que eles vão ser se crescerem, eu poderia estar falando de um cachorrinho, eu poderia estar falando de meninas, eu poderia estar falando de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer, de uma planta, né? Qualquer coisa. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uns pezinhos de pessegueiro, né? Então, adivinha o que eles vão ser se crescerem. Adivinha o que esses pezinhos vão ser se crescerem? Eles serão grandes árvores frutíferas, né? Então, teria um outro sentido. Então, significa dizer que, para pensar no sentido que produz isso daqui, eu preciso conectar ele à imagem que tem aqui, tá? E aí, se eu perguntasse, adivinha o que eles vão ser quando crescerem? É diferente, né? Porque o se é de concessão, né? Então, significa que esse se é uma possibilidade, né? Não significa que eles vão chegar a crescer. Se crescerem, olha, se eles crescerem, eles vão ser tal coisa, mas a gente não sabe se vai crescer. Agora, quando eu uso o quando, ele é temporal, né? Então, eu sei que eles vão crescer, eu não sei quando eles vão crescer, mas eu sei que uma hora eles vão crescer. Então, o sentido muda dependendo da conjunção que eu uso aí, tá? E aí, o exercício pede o seguinte, pra gente dizer quais dessas alternativas aí, 1, 2 e 3, quais delas estão corretas, tá? Na frase escrita em uma tarja preta, a conjunção se estabelece uma relação de sentido mais dramática do que a conjunção quando, que também seria cabível no mesmo lugar. Poderia usar o quando, né? Adivinha o que eles vão ser quando crescerem, né? E aí a gente tem aqui, ó, meninos do tráfico. E aí eu já sei, né? Olha, quando eles crescerem, eles vão ser traficantes. Mas eu não sei se eles crescem, né? Porque eles vivem nesse mundo do tráfico, do crime. Então, a gente não sabe se essas crianças vão chegar a crescer. E aí, quando eu uso o se, olha, adivinha o que eles vão ser se crescerem, né? Serão traficantes. A resposta é a mesma. Só que, usando o se, eu deixo essa marca de, olha, não, a gente não sabe, né? Eu dramatizo isso. Então, sim, isso é dramático, tá? Essa está certa. 2. A tarja preta, a tarja preta do menor que aparece na foto é a que envolve a frase central do anúncio, reforça uma relação de sentidos estabelecida pela conjunção se. Então, aquilo que eu falei para vocês, para a gente poder entender, né, o sentido que essa frase provoca, a gente precisa casar ela com a imagem. E a gente tem aí uma tarja preta, né, onde está inserida a pergunta, e nós temos uma tarja preta nos olhos do menino, né? Então, sim, né, essa imagem reforça o sentido que o autor quer dar aí. E a 3, ao estabelecer uma relação de condição e não de tempo, a conjunção se deixa no ar uma hipótese macabra e chocante. Sim, qual que é essa hipótese? A hipótese de que não se sabe se essa criança, né, se essa criança vai sobreviver, se vai crescer ou não, tá? Então, a letra B, todas as 3 opções estão corretas, beleza? É isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas para fazer os exercícios, que eu já deixei de tarefa para vocês, páginas 53 a 57, exercícios para o Enem, tá? Aí vocês me mandem uma mensagem. E aí vocês vão me entregar esses exercícios lá no dia 19, porque na semana que vem estão livres de mim, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês e bons estudos.